Olá, aqui é o pastor Marcos Duarte e este é o Semana de Vitória. Hoje eu quero falar com você acerca da humanidade do Deus eterno, do Deus glorioso. Sabe, eu acho simplesmente sublime a maneira como o Deus Todo-Poderoso se revela de formas tão simples e humanas. A encarnação de Deus por meio de Cristo é simplesmente uma expressão de amor imensurável. O modo como o Deus eterno se aproxima dos mortais e fracos humanos nos deixa sem palavras. Aquele que é a ressurreição e a vida chora na casa de Marta e Maria, mesmo indo ressuscitar a Lázaro. Se ele estava indo para ressuscitar a Lázaro, por que ele chorou diante de todos os presentes no velório? Imagine o espetáculo que faríamos se simplesmente tivéssemos todo o poder para ressuscitar os mortos. Ele não. Ele chora com os que choram e depois chama o Lázaro para fora do sepulcro depois de 4 dias de morto. O Deus da glória em sua humanidade se identifica conosco, pisa no barro da nossa existência precária, confunde a nossa sabedoria com a sua simplicidade, nos manda aprender com as crianças, com os passarinhos e até com as formigas. O Deus humano nasce despretensiosamente em uma manjedoura. Tem uma infância normal, ajudando seu pai terreno na carpintaria. Ele estuda a lei de Deus a ponto de deixar até os doutores de boca aberta. O Deus da glória, em sua humanidade, sente fome. Ele pede água a uma mulher de currículo duvidoso, mesmo ele sendo a fonte de água viva. Ele é chamado de servo sofredor, ele sangra, ele morre, mas ele é Deus, a morte não o resiste, o sepulcro é rompido, ele ressuscita glorioso, mas não muda de identidade. Ele continua sendo um Deus humano para se identificar conosco. O Cristo glorioso que venceu a morte ressuscita trazendo consigo as marcas dos cravos em suas mãos e a cicatriz da lança ao seu lado. O Deus glorioso e humano não rejeita a nossa humanidade. Ele sabe que tem horas em que nem sabemos como orar, nem sabemos o que pedir, mas nessas horas ele intercede por nós. O Deus da glória desceu do Sinai fumegante, aquele lugar em que os israelitas não tiveram coragem de subir, mas Deus desceu e pediu para que eles fizessem um tabernáculo no meio das tribos. Ele queria ficar no meio do seu povo. Aquele povo era muito difícil, ali tinham problemas 24 horas por dia, mas ele queria ficar no meio deles. Jesus Cristo, o Deus humano, orou a noite inteira para escolher os seus 12. Alguém disse certa vez que Jesus era tão humano que as pessoas até duvidavam da sua divindade. E que existem pessoas que são tão divinas que nem parecem humanas. Se nem Deus rejeita a nossa humanidade, por que nós vamos rejeitá-la? Se Jesus chorou publicamente, por que escondemos o choro? Por que fingimos não chorar? Se Jesus disse não ter onde reclinar a cabeça aos seus seguidores, por que fingimos um triunfalismo completamente fora da realidade? Por que falamos que não está doendo quando está doendo? Por que falamos que estamos amando quando estamos odiando? Por que não assumimos as perdas? Por que não pedimos ajuda?
por que não temos a humildade de pedir água, se o próprio Cristo pediu água quando teve sede lá no alto da cruz? Não tenha vergonha da sua manjedoura, não negue a sua família pobre, não seja soberbo a ponto de negar a sua dor. Não coloque band-aid cor da pele sobre uma ferida que Deus conhece a sua raiz. Deus não se encanta com personagens. Deus ama pessoas com todas as suas imperfeições. Diz a Bíblia que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que somos pó. Apresente-se diante desse Deus glorioso e humano. Apresente a Ele os seus sangramentos, as suas mutilações, as suas decepções. Veja o que a Bíblia diz sobre Jesus em Hebreus 2, 17 e 18. Pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Talvez eu não tenha noção do que você está passando, mas ele sabe. Talvez eu não tenha a mínima condição de ajudar você, mas ele pode te ajudar. Que o Deus da glória, marcado pelas cicatrizes dos nossos cravos, te abençoe ricamente nesse dia. Tenha uma semana de vitória.